Por gentileza, pega a sua Bíblia e abra em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Deixa a Bíblia aberta, nós vamos daqui a pouco para 1 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo de número 5, a partir do verso 1. Essa mensagem, eu comecei a pregá-la no último domingo do mês de março. Naquela ocasião, eu trouxe uma palavra sobre alguns dias que a gente não costuma pensar sobre eles. Falei do dia da morte. Falei do dia do juízo final. E falei do dia de hoje, que é o dia que nós temos. Me dá mais teclado, Isa, por favor, aqui. Preciso do tangedor comigo. Então, naquela ocasião, eu não consegui terminar a mensagem. Aquela mensagem eu termino nessa noite, se Deus permitir. Para quem veio de manhã, não consegui terminar também. Então vou falar de um assunto que eu particularmente não vejo pregação sobre este assunto há pelo menos uns 20 anos. E quando trouxe a mensagem de manhã, descobri que gente que tem 30, 40 anos de evangelho não sabia como é que era essa sequência. Então eu vou tentar terminar a mensagem que comecei no último domingo do mês de março. Pastor, eu não vi, vai lá no YouTube da igreja, no nosso canal. Igreja Batista Ebenezer de Samambaia Norte 408, está lá no nosso canal. Aquela mensagem naquela ocasião, pessoas de Portugal, de Canadá, de outros estados comentaram, está lá nos comentários do YouTube, dizendo: meu Deus, eu preciso ver o restante desta mensagem. De manhã não consegui terminar. Quero que os intercessores intensifiquem bastante as orações, para que eu consiga de fato terminar esta mensagem hoje. É uma mensagem da escatologia. Antes de lê-la, quero 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 1. Você encontrou? Dá um glória a Deus aí. Quem não encontrou, o irmão Marcos lá atrás também está na tela para quem não tem Bíblia. Diz assim: pois sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, olha para mim, igreja, casa terrestre deste tabernáculo, está falando do nosso corpo. Se este corpo se desfizer, está falando para os crentes, para os fiéis. Temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Verso 2: e por isso, neste tabernáculo, neste corpo, gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial. Se de fato formos encontrados vestidos, preparados, prontos e não nus. Verso 4: pois nós, os que estamos neste tabernáculo, neste corpo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Verso 5: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, dando-nos o penhor, a garantia do Espírito. Tem alguém que tem o Espírito Santo aí? Ele é a garantia da vida eterna. Verso 6: por isso temos sempre confiança, e sabemos que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Verso 7: porque andamos por fé e não pelo que vemos. Verso 8: sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e ir habitar com o Senhor. Verso 9: é por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, a Deus, quer presentes, quer ausentes. Verso 9: porque é necessário, é preciso, importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo. Se você tem Bíblia e gosta de marcar, marque esse versículo. Nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Não confunda tribunal de Cristo com juízo final. Vou falar daqui a pouco disso. Para que cada um receba segundo o bem
ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Diga amém. Recua um livro aí, e agora coloque em 1 Coríntios capítulo 3. A partir do verso 5. 1 Coríntios capítulo 3. É o mesmo assunto. Para os irmãos que estão nos visitando, devido ao grande número de irmãos nessa igreja, nós estamos quase fazendo um terceiro culto por domingo. Nós ainda estamos sem escola bíblica dominical. Então, essa mensagem de hoje é uma mensagem pastoral. Provavelmente você não vai se arrepiar nela, mas é uma mensagem de um pastor que está ensinando a sua igreja a ser mais profunda na palavra. Vou falar para você aqui, mais uma vez, dos pastores famosos do YouTube, você não vai ver nenhum deles tratando do assunto que nós vamos tratar aqui hoje. Tribunal de Cristo. Pode procurar, você não vai encontrar. Não dá ibope, não gera aplauso, não atrai agenda. Então vai ser uma mensagem pastoral. Para alguns, essa mensagem será de cura. E a gente está vindo de uma conferência. Quantos estavam na conferência de cura aí? Tremendo o que Deus fez nesse lugar os últimos 3 dias. Para outros vai ser um aperto. Aquela mensagem com gostinho de bezetacil. Dói, mas cura. 1 Coríntios 3, verso 5. Então a pegada hoje vai ser quase de escola dominical. Ensino. Eu vou usar muito a Bíblia. Prepare a sua caneta. Diz assim: quem é Paulo e quem é Apolo? São servos por meio de quem vocês creram, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Verso 8. Se você puder marcar o verso 8, é muito importante. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Verso 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém cada um veja como edifica. Quem gosta de marcar, marque a palavra como. Olha para mim, para Deus não é o que você faz que vale, é como você faz. Não é só se você faz, mas é como você faz para Deus o que foi chamado para fazer. Verso 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Verso 12. O 12 vai ser o versículo que a gente mais vai ler, o 12 e o 13. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, verso 13, a obra de cada um de nós se tornará manifesta, pois o dia, na Bíblia está com D maiúsculo, é o dia do tribunal de Cristo, a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Versículo 14. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, este receberá recompensa. Verso 15. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Deixa a Bíblia aberta aí, feche os olhos mais uma vez. Pai, esta é a tua palavra. Nós viemos aqui não foi para ver pessoas, um pregador, um grupo. Nós viemos aqui te encontrar, Senhor. E o anseio do nosso espírito é que os nossos olhos espirituais sejam abertos para ver a tua glória nessa noite. Ah, Jesus, eu te peço, caminha pela tua igreja nessa noite. Fala conosco. Tu és o Deus vivo. A tua voz ainda ecoa, ainda ressoa, e por meio da tua voz traz cura, traz salvação, traz renovo, traz avivamento, traz quebrantamento, traz conserto, Deus. Que não saia daqui nenhuma pessoa, nem mesmo mais cético, mais duro de coração, mais teimoso, que não saia um sequer daqui dizendo que não ouviu o Senhor falar. Espírito Santo, rasga os céus e desce.
incendeia o nosso coração com a tua palavra, revela-nos. Eu te peço que a nuvem da revelação do Senhor inunde a casa nessa noite. Os intercessores vêm comigo, que a nuvem da tua revelação, da tua graça, que os olhos espirituais sejam abertos, que o nosso coração incendeie, que mais do que te ouvir, nós possamos ter a experiência de te ver e de renovar a nossa aliança contigo. Pai, a palavra é tua, a igreja é tua, são verdades irrevogáveis e nós esperamos por ti, em o nome de Jesus. E você pode se sentar dando glória a Deus. Eu quero começar falando uma frase, e a sua reação a essa frase talvez mostre se você está pronto ou não para ela. Jesus está voltando. É uma mensagem que sumiu dos púlpitos, sumiu das pregações. Nós falamos de especialidades, falamos de bênção, falamos de conquista, mas eu quero repetir com muito temor e amor: Jesus breve virá. Os sinais estão todos se cumprindo. Se você, de alguma maneira, se você percebe a palavra, você estará mais atualizado com a Bíblia do que com os jornais que estão passando na TV. Billy Graham dizia que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai ser transmitido amanhã. A Bíblia fala 8 vezes mais da segunda vinda de Cristo do que da primeira. São mais de 150 capítulos que falam da volta de Jesus. São mais de 1.800 referências, diretas e ou indiretas. Estamos no tempo que o apóstolo Paulo e o apóstolo João chamam de a última hora. O espírito do anticristo já está operando na face da terra, regendo a cultura, a comunicação, a música. Já chegamos na meia-noite profética. O relógio de Deus está em contagem regressiva. Muito em breve os céus se abrirão e nós veremos o Senhor face a face. Falei na última vez e quero passar um panorama para você entender, baseado na palavra, o panorama dos acontecimentos, a sequência dos acontecimentos. Flávio, irmão Hércules, Geise e Regis, vem cá, para você ter um entendimento. Coloca na tela, Marcão, eu vou precisar muito de você hoje, Marcão. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. 2 de um lado aqui, 2 de um lado, isso assim, isso, exatamente. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 4, 13. Nós vamos ler até o verso 16. Você pode abrir a sua Bíblia, pode anotar. Olha o que diz o texto. Irmãos, Paulo escreve: não queremos que vocês ignorem, ou seja, que vocês deixem de saber a verdade a respeito dos que dormem, dos que morreram em Cristo, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Verso 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, quem crê que Jesus morreu e ressuscitou aí? Se você crê nisso, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele aqueles que dormiram nele. Verso 15. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Verso 16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eu achei que você ia gostar disso, mas tudo bem. Se eu dissesse que tu ia ficar rico, você estava feliz. Nós seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Deixa na tela. Entenda a sequência dos fatos.
dois tipos de mortos: os que morreram em Cristo e os que morreram sem Cristo. Amém? Os que morreram em Cristo, os que morreram sem Cristo. Dois tipos de vivos no dia do arrebatamento: os que estão vivos, mas são de Cristo, e os que estão vivos, mas não andam com Cristo. Eu não estou falando que são crentes, porque tem muita gente que diz que é crente, mas não anda com Cristo. Não estou falando de religião, eu estou falando de amizade com Jesus. Dois tipos de mortos, dois tipos de vivos. E a Bíblia diz, você leu comigo, volta no 13 aí, por favor, no 13. Por favor, Marcão. 13, aliás, 14. 15. Eu acho que vai ser o 15. É isso aí. 16. Achei, gente. Porque o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta, descerá dos céus. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Dia do arrebatamento. Geizinha, dá um passo para trás, Geizinha. A Geizinha representa os que morreram sem Cristo. No dia do arrebatamento, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Neste dia, atenção, ressuscitam em corpos glorificados. Quem foi amputado terá um membro novo. Quem perdeu o cabelo terá cabelos novos. Não sei porque que eu falei disso, mas tudo bem. Quem morreu com câncer terá saúde renovada, corpos glorificados. Ressuscitam. Pastor, e os que morreram sem Cristo? Falei na última vez. Confere no canal da igreja. Só no juízo final. Esses perderam a chance. Com todo amor e respeito, não quero ofender ninguém, não quero magoar ninguém. Depois de morto não adianta acender vela. Depois de morto não adianta rezar para a alma sair do... Não. O tempo que você tem é durante a tua vida. Os que morreram sem Cristo só ressuscitam para o juízo final após o milênio. Eu vou falar. Mas no mesma hora, no mesmo momento do arrebatamento, que o anjo trocar a trombeta e Jesus aparecer como um raio que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Verso 17, os mortos ressuscitam, os mortos em Cristo. 17, depois dos vivos. Quem é o vivo em Cristo aí, que eu já não lembro, Senhor. Os que estão vivos no dia do arrebatamento e são de Cristo, num abrir e piscar de olhos, subirão para a glória também. Está aí, ó, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. É neste momento que nós temos, pastor, e os que ficaram vivos sem Cristo? Vou explicar. A Bíblia fala de 3 julgamentos a partir do arrebatamento. No dia do arrebatamento, primeiro julgamento, tribunal de Cristo. E eu vou falar dele hoje. Após o tribunal, os cristãos, os amigos de Jesus, recompensados, coroados. Por quê, pastor? Marcão, Êxodo 19, 6. Quem está me entendendo ainda? Diga glória a Deus aí. Qual era o propósito de Deus em Êxodo 19, 6? Olha o propósito de Deus lá no Velho Testamento. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Tem traduções que dizem, serão reis e sacerdotes. Repita comigo, reis. Para ser rei tem que ter o quê? O que faz de um rei, gente? É nesse dia que os amigos de Jesus receberão uma coroa. Mas ainda não entrarão nas mansões celestiais. Estou explicando a Bíblia, irmão. Estou explicando a palavra. Eles receberão a coroa. Apocalipse 1:6, Marcão, por favor. No Velho Testamento, rei e sacerdote. Vamos ver se mantém. Vamos ver se Jesus mudou de ideia no Apocalipse. Ele diz não. E nos constituiu reino. Diga reino. E sacerdotes. A ideia de Deus permanece. Ele quer uma nação que vai governar o mundo com Ele. Então perceba. Aqui é o tribunal de Cristo. É o primeiro julgamento que a Bíblia fala. Vou falar dele hoje. O segundo. Após o tribunal de Cristo, nós não entraremos ainda na Nova Jerusalém. Retorna para a terra, porque Jesus vai governar a terra com justiça. Com todo respeito a quem é bolsonarista ou é lulista, eu não vou entrar em vertentes aqui de política, mas seja o político que você defender, tu vai ter que passar pano uma hora para as besteiras que eles fazem.
porque todos fazem besteira, todos, não tem nenhum melhor que o outro, mas vem um rei aí, esse é justo, esse não tem corrupção, esse não tem rachadinha, esse não tem mensalão, petrolão, esse é santo, é perfeito, é justo, e ele voltará para reinar nesta terra, e governará por 1000 anos. Eu vou repetir, ele governará por 1000 anos, é o que a Bíblia chama de milênio. Então ainda não vamos para Jerusalém, nós reinaremos com o Senhor 1000 anos. É a chance que os vivos, que estavam sem Cristo e não subiram para o arrebatamento, vão ter para se arrepender. Após os 1000 anos, Satanás é solto, por um pouco período de tempo. E é uma questão de justiça. Porque imagine, esses aqui não serviram a Jesus na vida deles, aí vão servir no milênio? Irmão, milênio, a ideia que o texto da Bíblia dá é que até o ar será impregnado com a glória de Deus. No milênio, ainda há uma discordância sobre isso, mas muitos entendem que ninguém vai nem morrer. Quer ver? Isaías 65, 20. Jesus está governando na terra, junto com quem? Com seus amigos, coroados. Um reino limpo, justo. Olha aí, isso aqui é o milênio, ó. Não haverá mais nela criança que viva somente alguns dias. Não tem gente entrando com machadinha para matar a criança. A morte está presa, Satanás está preso, e Jesus está governando com seus santos durante 1000 anos. Nem velho que não complete os seus dias, porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem. Milênio. Mas depois do milênio, teve o governo de Cristo, justiça, limpeza, graça, não tem morte, não tem pecado, não tem maldição, não tem bandido. Satanás vai ser solto, porque eles aqui vão ter que escolher. Tu viu como é que é o governo de Jesus? Agora tu vai ver como é que é o governo de Satanás. Durante 1 tempo e meio, Satanás virá à terra para provar, e a Bíblia diz que muitos destes ainda se voltarão a Satanás. E aí é a hora, eles aqui estão reinando com Cristo. Aí é a hora que Satanás é preso por Jesus. E ele então vai acertar as contas no juízo final com os que não quiseram o Senhor em vida. E os mortos que morreram sem Cristo estarão no juízo final. No dia do juízo final, não haverá mais salvação. Porque naquele dia a Bíblia diz que a terra vai se esconder. Te pergunto, o que foi que a terra não viu? A terra viu um brutamontes entrar numa creche e sentar um machado numa criança de 3 anos. A terra viu Hitler matar mais de 6 milhões de judeus. A terra viu padrastos estuprarem crianças. A terra viu os piores assassinatos. Mas o juízo final vai ser tão terrível que a terra se esconderá, porque aquele dia a ira de Deus se manifestará. Quem está ali, os salvos, não entram no juízo final. Os fiéis já estão recompensados. Após esse momento, estes aqui não têm o nome escrito no livro da vida, irão ao inferno. Eu sei que você não gosta de ouvir isso, mas eu preciso te falar a verdade. Eu não estou aqui para ganhar aplauso, eu estou aqui para falar a verdade para você. O inferno é real, e você só tem essa vida para se consertar. Aí é que a nova Jerusalém desce, preparada para os servos do Senhor. Pode sentar, se você crê nisso, dê um glória a Deus aí. Então o tribunal de Cristo, deixa aberto aí 1 Coríntios 3. Quando e para quem será o tribunal de Cristo? Será no dia do arrebatamento. Segundo, para quem? Para os salvos, para os fiéis, para os amigos de Jesus. Só os arrebatados participam do tribunal de Cristo. Se no juízo final não há salvação, no tribunal de Cristo não há condenação. Porque se você foi arrebatado com Jesus, Jesus não te devolverá para a terra. Se você subiu,
você adentrará as mansões celestiais. Mas é o momento da recompensa. E aí, eu preciso que você entenda algo com muito amor. Apocalipse 22, 12. Apocalipse 22, verso 12. Olha o que o próprio Jesus diz. O próprio Senhor diz: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Ele vem, e Ele vem com recompensa. Coloca por favor, Marcão, 2 Coríntios 5:10. 2 Coríntios 5:10, Paulo escreve para a igreja, para os santos, para os fiéis. Ele escreve: porque é necessário que todos nós, não é todo mundo, são os salvos, são os fiéis, compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Pastor, mas como que alguém faz o mal e é arrebatado? Este mal aqui são as obras feitas após a salvação. Entenda algo, há uma diferença entre salvação e galardão. Lá em Apocalipse 22, 12, coloca de novo, Marcão, por favor, príncipe de Deus. Apocalipse 22, 12, ele diz assim: eu darei a cada um segundo as suas obras. Segundo o que, a igreja? Mas aí você me diz: mas ninguém é salvo por obras. Porque em Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação não é por obras, a salvação é pela fé e pela graça de Deus. Entenda algo: você pode ser o cara mais gente boa do mundo, mais generoso, mas você peca, ou não peca? Eu fiz um cálculo dia desse: se eu pecasse uma vez por dia, eu tenho 42 anos, eu sei que não parece, né? Estou jovenzinho. Eu fiz um cálculo: se eu pecasse uma vez por dia, eu teria hoje mais de 120 mil pecados. Se eu pecasse uma vez por dia. Mas eu dirijo, eu torço para o Vasco, eu fico irritado às vezes. Você não? Você não fica irritado não? Ou a salvação te tornou um anjo? Então, por melhor que você seja, só entra na glória quem é perdoado pela graça de Deus. Então a salvação é pela graça, não é pelas obras. Mas o galardão, a recompensa é diferente. Preste atenção: tem gente que acha que lá na glória todo mundo vai ter a mesma coisa. Não! Salvação te dá acesso à Nova Jerusalém. Olha para mim. Salvação te dá acesso à Nova Jerusalém. É como se você fosse ganhar um visto para morar fora do país. Imagine, eu quero morar nos Estados Unidos, na Suíça. Você tem que ir lá e pagar o visto, sim ou não? O visto e o passaporte. No reino de Deus, Jesus pagou o visto para você. Você vai morar na Nova Jerusalém. Você pode dar glória a Deus aí? Estou falando para os fiéis. Ele pagou o visto, ele pagou o passaporte. Mas é o seguinte: lá dentro da cidade, as recompensas são diferentes. Nem todo mundo vai ter a mesma coisa. Porque tem gente que se consagrou mais, se dedicou mais, se santificou mais, buscou mais, renunciou mais, amou mais o Senhor. Então não confunda a salvação com o galardão. O galardão é para quem já é salvo, a salvação é pela graça, mas a recompensa, o galardão, é como você viveu para Jesus depois de conhecê-lo. Eu não queria fazer essa pergunta não, mas eu vou. Como é que você tem vivido para o Senhor? Há quanto tempo você afirma que é amigo dele? A recompensa de Jesus que ele vem para entregar é diferente para cada pessoa. Tem um princípio. Você está com a Bíblia aberta em 1 Coríntios 3, não está? Não, eu senti que não está. Abre aí então, crente, eu senti. 1 Coríntios 3, deixa aberto aí. Deixa aberto. 1 Coríntios 3, verso 8.
Meu Deus, meu tempo está voando. 1 Coríntios 3, verso 8 diz assim, está na tela, ó. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa. Não é a salvação é de graça, é a recompensa lá na glória, de acordo com o seu próprio trabalho. Quando vai falar de oferta, normalmente os pastores, os dirigentes, usam aquele texto que diz, aquele que semeia pouco, pouco também colherá. Aquele que semeia muito, muito colherá. E o que semeia em abundância ceifará. Este princípio também se aplica à eternidade. O tamanho da minha recompensa tem a ver, quanto mais eu me dedico para Deus e para a sua obra, quanto mais eu me consagro para Deus e para a sua obra, maior será a minha recompensa. Meu Deus. Então eu ouvi dizer, no céu tem privilégios para aqueles que suportaram mais provações e não recuaram, para aqueles que se santificaram mais e não se sujaram, para aqueles que perseveraram na fé, a recompensa será muito maior. Oh meu Deus, olha para o teu irmão e diga assim, vale muito a pena ser fiel. Aí no verso de número 12, olha o que diz o verso 12. Aliás, antes do 12, estou pulando aqui. Para quem é e quando será o tribunal de Cristo? No dia do arrebatamento. Para quem? Para os salvos, para os fiéis em Cristo. Para que é o tribunal de Cristo? Para recompensar quem viveu para a glória dele. Quem será o juiz? Tem gente que odeia juiz. Mas para quem será o juiz? O próprio Jesus. João 5:22. Põe aí na tela, por favor, Marcão. João 5:22. Diz assim, e o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho de Deus. Ei, olhe para mim. Se você não gostar de mim, você vai sair daqui falando mal. Se você não gostar da pregação, no meio dela você vai embora. Ou até no final falando mal. Mas naquele dia, esse juiz aí, o nome dele é Jesus. Os seus olhos são como chamas de fogo. Ninguém poderá se esconder dos olhos que leem pensamentos, leem sentimentos. Ninguém se esconderá deste dia. O juiz é Jesus. Olha o que está escrito em 2 Timóteo 4:8, por favor. 2 Timóteo 4, verso 8. Eu amo esse texto. Aliás, põe do 6, volta do 6. 2 Timóteo 4,6 diz assim, quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação. Olha para mim, igreja. Libação era uma oferta líquida. O que Paulo está dizendo é, sabe a minha vida? Eu derramei toda na presença de Deus. E o tempo da minha partida chegou, verso 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Olha o verso 8, que lindo, esse verso é lindo. Desde agora, me está guardada, reservada, preparada a coroa da justiça. Que o Senhor, quem, igreja? Não, quem? Quem é o Senhor? O reto juiz. O Senhor me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Deixa na tela, ele diz, olha, eu derramei a minha vida diante dele, e o Senhor, ele é o reto juiz, ele não se engana. O Senhor me dará uma coroa naquele dia. Regis, vem cá, o que esse texto diz? Ajoelhei, aqui naquele dia, não vai ser um anjo que vai colocar uma coroa na tua cabeça. Não vai ser um dos apóstolos, não vai ser Abraão, não vai ser Moisés, não vai ser Davi. Quem é que vai fazer isso, igreja? O Senhor Jesus se aproximará de você e colocará a coroa de justiça na tua cabeça. Será Ele? Levante a tua mão e adora Ele. Levante a tua mão e adora Ele. É o próprio Jesus. Vai valer a pena perseverar, vai valer a pena ser fiel, vai valer a pena se santificar. Ele mesmo, não será outro. O próprio Jesus se levantará do seu trono, pegará a coroa
glória e colocará na cabeça daqueles que serão fiéis a Ele até o fim. Os antigos cantavam uma canção. Eles cantavam assim: quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Oh, meu Deus. Pois eu creio na promessa e que Deus vai cumprir. Levante as mãos quem crê nisso. Quando ouvi Jesus, é Jesus, é Jesus. Vamos à glória. Glória, Glória, aleluia. O meu nome ouvirei, Jesus chamar. Dê glória a Ele. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Imagina Ele chamando o teu nome. Imagine Ele dizendo: Renato, Sabrina, Reginaldo, Geise, Josi, Flávio, vem aqui, eu tenho uma coroa para você, eu te conheço. Vai valer a pena cada lágrima, cada esforço, cada dedicação, cada perseverança. Ele vai te chamar pelo nome. Os cantores que você gosta não sabem o seu nome. Os jogadores de futebol que você idolatra não conhecem o seu nome. Os seus autores preferidos nem sabem quem você é. Mas o Senhor Jesus, o Rei da Glória, o vencedor, Ele vai te chamar pelo nome. Eu vivo para este dia, porque hoje eu vejo pela fé. Hoje eu fecho os meus olhos para orar e adorar, e você também. Mas naquele dia nós o veremos face a face. Qual a precisão? Meu Deus do céu, eu sinto a graça de Deus aqui. Levante a mão só por um minuto. Diga palavras de amor a Jesus aí. Diga palavras, eu não estou conseguindo continuar. Diga palavras de amor, você e Ele. Diga o quanto você o ama. Diga o quanto você ama Jesus. O quanto você depende dEle. Diga o quanto você precisa da presença dEle. Já vai consertando a tua relação com Ele. Já vai consertando a tua relação com Ele. Diga que Ele é o amado da tua alma. Que Ele é santo, que Ele é fiel, que Ele é perfeito, que Ele é único, que Ele é incomparável. Jesus, eu te amo, amado da minha alma. Rei de reis, Senhor de senhores, poderoso de Israel, minha vida está em ti. Tu és a nossa própria vida. O teu nome traz esperança para nós. Eu quero repetir com muito amor e temor: vai valer a pena, vai valer a pena. Não pare, não retroceda. Jesus honrará aqueles que forem fiéis até o fim. Quem está me entendendo até aqui, diga-me. É um assunto muito difícil de pregar, irmãos. É um assunto difícil, é por isso que você não vê ninguém pregando por aí. Eu poderia muito bem chegar aqui e dizer assim: você é especial, você é um super-herói. Ou como tem uma música, tá na crista onda aí, eu vou chegar chegando só para impressionar. Evangélica diz que é. Para com isso, irmão. Para. É para Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Mas vamos adiantar que já são 8 horas, misericórdia. 1 Coríntios 3, verso de número 12.
3:12. Esse versículo é a base da pregação de hoje. 1 Coríntios 3:12. 1 Coríntios capítulo 3, verso de número 12. Vai falar de 6 materiais. Estamos no tribunal de Cristo. Preste atenção. Estamos no tribunal de Cristo. Nesse dia, aqueles que subirem e forem arrebatados serão chamados pelo nome. E as nossas obras que fizemos depois de tê-lo conhecido serão queimadas pelo fogo. Por que pelo fogo? Porque Deus é fogo. Jesus, os seus olhos são como chamas de fogo. O Espírito Santo batiza com fogo. O trono de Deus arde em fogo. Ele é fogo. Agora perceba, coloca no 14, por favor. Por favor, Marcão, no 14. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Deixa aí, deixa na tela. Não precisa voltar para o culto da família não. Pode deixar sempre o versículo na tela. Perceba algo. As tuas obras diante de Deus serão colocadas, representadas por 6 elementos. Quantos elementos? Quantos elementos? E o fogo de Deus vai queimar o que você fez para Ele ou não. Se depois de queimar, aquilo que você fez permanecer, você tem recompensa, está aí. Agora olha o verso 15. Mas se a obra de alguém se queimar, ou seja, não resistir o fogo, sofrerá dano. Porém ele mesmo será salvo, como que através do fogo. Salvação é diferente de galardão. O fogo queimou, não tem recompensa, só tem a salvação. Vai estar na Nova Jerusalém, mas não vai receber nada. Vai viver eternamente, mas não vai ter coroa alguma. Até aqui está tranquilo. Deu para entender isso? Salvação é diferente. Isso aqui vai entrar sapecado, vai entrar no limite. Vai passar assim, então aquele que passa com 4,9. Vai passar por arredondamento. Tem professor aqui na casa. Arredonda, professor. Vai aqui. Não tem recompensa. Você pode ser salvo assim. Estou salvo, estou bem. Não. Mas Jesus espera mais de nós. Quem quer recompensa aí, diga glória a Deus. Volta para o 12, Marcão, por favor. Quais são os 6 elementos que vão ser tipificados pelas nossas obras? O 12. Repita comigo: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Perceba que há 2 grupos de materiais aí. 3 deles, ouro, prata e pedras preciosas. Eu pergunto à igreja: ouro, prata e pedras preciosas é fácil de achar? É barato para comprar? É acessível a todo mundo? É quando você faz para Deus o que pouca gente faz. Não é fácil de fazer. Custa um preço alto. Custa lágrimas. Custa jejuns. Custa vigílias. Custa fidelidade. Custa amizades. Mas você está fazendo para Deus. Perceba que esse primeiro grupo, ouro. Se o fogo pegar no ouro, o fogo destrói o ouro, igreja. O ouro brilha muito mais depois do fogo. A prata brilha muito mais depois do fogo. O diamante, pedras preciosas brilham muito mais. Mas há um segundo grupo de materiais que são as obras que oferecemos para Deus. Depois de sermos salvos, madeira. Pergunto, madeira é fácil de achar? É fácil? E quando o fogo pega na madeira, sobe o quê? Feno e palha. Qual a diferença de feno e palha, pastor? Feno é a planta seca por completo. Palha é só o caule. E quando o fogo pega na palha, gente, sobra alguma coisa? Nada. Vou explicar. Ou eu termino por aqui e a gente explica outro dia. Posso terminar? Quer entender o que a Bíblia diz? Você me deu autorização, então segura aí. Ouro. Quais são as obras que representam o ouro? Pensa comigo, você estará diante de Cristo. Você que vai subir, se você não subir, é juízo final. Para aqueles que subirão, você estará diante de Cristo. Uma grande mesa colocada. E a sua vida será tipificada por esses 6 tipos de obras aqui.
o próprio juiz olhará nos seus olhos, e o Espírito Santo começará a queimar a tua vida. Aquilo que você fez para Deus depois de convertido, depois de conhecer a palavra. Fogo queima, e tem obra que é de ouro. Quando o fogo pega no ouro, o ouro brilha mais. O ouro reluz muito mais. Quais são as obras de ouro? Ouro na Bíblia, Maiara, Wesley, representa a natureza de Deus. Ouro está ligado intimamente àquilo que procede de Deus, que vem de Deus. Pastor, quais são as obras em ouro que resistirão ao fogo do Espírito lá no dia do tribunal de Cristo? São obras feitas exclusivamente para a glória de Deus. Não foi por aplauso, não foi por reconhecimento, não foi porque a igreja estava cheia ou estava vazia, não foi para aparecer, não foi para fazer a tua vontade, ninguém viu, mas foi para a glória dele. Tinha pouca gente, mas foi para a glória dele. Não teve aplauso, mas foi para a glória dele. Não recebeu nenhum obrigado na terra, mas foi para a glória dele. É por isso que no céu vai ter muita surpresa, porque não é pelo nome do ministério, não é pelas visualizações no YouTube, não é pelo número de seguidores no Instagram, não é por fama. O mais simples, o menor, não pega no microfone, mas vive para a glória de Deus, vai ter recompensa para você. Oh, decanta na bacia, odorobai. E a proposta já explica eu virar as costas aqui. Porque eu fui perguntado, pastor, quando o senhor vira as costas, o senhor está aplaudindo o símbolo? Não, criatura. Eu sei que esse aplauso não é para mim, porque eu não mereço nem estar aqui. Sou salvo pela graça e misericórdia do mesmo jeito que vocês. Não sou melhor do que ninguém. Eu nem queria ser pastor. Então quando você aplaude, eu viro as costas, porque eu não mereço nada. Ele merece tudo. Ele merece tudo. Ele merece tudo. Entenda algo. Agora, para a glória de Deus, não é só quem prega, canta, visita. Não tem nada a ver com microfone, irmão. Não tem a ver com título. Não tem a ver com título nenhum. Olha o que diz 1 Coríntios 10, 31. Põe aí, Marcão. 1 Coríntios 10, versículo 31. Tudo pode ser, não é só em ambiente de culto, não. Tudo pode ser para a glória. Olha o que diz aqui. Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para quê? Para quê, igreja? O que Paulo está dizendo é, glória de Deus não é microfone. Eu acordo, eu faço um café para minha esposa, para o meu marido, para a glória de Deus. Eu dou carona para alguém, para a glória de Deus. Eu lavo louça, para a glória de Deus. Eu limpo o chão, para a glória de Deus. Eu vou trabalhar e vou ser o melhor funcionário, mesmo que o chefe seja um endemoniado, para a glória de Deus. Eu vou ser um bom vizinho, para a glória de Deus. Eu vou dar uma marmita para quem não tem o que comer, para a glória de Deus. Eu vou beber água, para a glória de Deus. Eu vou me alimentar bem, para a glória de Deus. Eu vou fazer um Cooper, para a glória de Deus. Eu vou arrumar uma cama, para a glória de Deus. Eu vou cumprir o meu horário de trabalho para a glória de Deus. Eu vou estudar para a glória. Eu vou me preparar para a glória de Deus. Eu vou fazer um concurso e se eu passar é para a glória de Deus. Não tem a ver com microfone, tem a ver com uma vida rendida aos pés do Senhor. Tem gente que acha que o microfone muda pessoas. Outro dia eu fui pregar numa igreja e a roupa era essa. Aliás, essa roupa aqui está para andar sozinha quando eu paro de usar. Eu chego na porta, ninguém me conhecia na igreja, só o pastor que me convidou. Eu chego, ninguém estendeu a mão para me apertar e dizer, seja bem-vindo. Sentei no fundo, me olharam assim atravessado, só tinha engravatado na igreja. E vocês me conhecem, eu não gosto. O pastor chega e diz, pastor Fernando. O cara da porta que me menosprezou, veio falar comigo e disse assim, por que você não disse que você é pastor? Eu disse, isso muda alguma coisa?
Quer dizer que se eu for pastor, você me recebe? Eu tenho amigos de infância aqui na igreja. Alguns me chamam pelo nome. E não está errado não. Eles não conheceram o pastor Fernando. Eles conheceram o Fernando. Mas tem gente que não. Qual é o teu nome? Pastor fulano. Querido, eu quero saber o teu nome. Pastor Cicrano. Criatura. No céu, o teu título não diz nada. O teu salário, o teu contra-cheque não diz nada. O teu carro não diz nada. A tua casa não diz nada. Mas se você fez para a glória de Deus, você terá recompensa. São obras feitas em Deus, por Deus, para Deus. São pessoas que usaram os seus talentos, os seus dons, os seus negócios e estipularam uma meta na vida. Ou isso glorifica a Deus, ou não me serve. As músicas que eu ouço têm que glorificar a Deus. Os esportes que eu pratico têm que glorificar a Deus. Me perdoe algumas irmãs, a roupa que eu uso tem que glorificar a Deus. O tipo de amigo que eu sou para os meus amigos de trabalho tem que glorificar a Deus. Faça disso uma meta. Ou glorifica a Deus, ou eu estou fora. Faça disso um alvo. Por quê, pastor? Porque nós somos criados para a glória de Deus. Isaías 43:7, Marcão, por favor. Isaías 43, verso de número 7, vai dizer por que você foi criado. E a razão por que você foi criado é justamente, olha aí, ó, Deus falando, todos os que são chamados pelo meu nome. Tem alguém que é chamado pelo nome de Deus aí? E os que criei para a minha. Você foi criado para quê? Aquilo que não glorifica a Deus não deve ter espaço em nossa vida. Aqui eu estou pregando, tem alguns aplaudindo. Aqui tem alguém cantando e está afinadinho e vocês gostam. Mas naquele dia não é se eu sou aplaudido aqui, é se Ele é glorificado lá. Porque tem muita gente sendo aplaudido aqui, porque está sendo visto, mas tem gente lavando o banheiro, ninguém vê, mas Deus está sendo glorificado. Tem gente lá no estacionamento agora, e Deus está sendo glorificado. Tem gente dando aula para criança lá em cima, ninguém está vendo, não recebe nenhum obrigado, mas Deus é glorificado no céu. É por isso que naquele dia, Jesus vai dizer para alguns assim, Senhor, alguns vão dizer para Jesus, perdão, em teu nome expulsei demônio, em teu nome eu preguei, em teu nome eu cantei. Jesus vai olhar para eles e vai dizer assim, apartai-vos de mim, eu nem te conheço, porque você pregou, mas foi para a sua própria glória. Você cantou, mas foi para aparecer. Você só fez para ser visto pelos homens. Mas tem gente que não foi visto na terra, mas o céu te contemplou. Vai ter recompensa para você. Deus operou, mas não foi para a glória de Deus. Pastor, Deus opera quando não é para a glória dele? Sim. Sim, Deus opera. Deus opera, quer ver? Filipenses capítulo 1, verso 15, por favor, Marcão. Filipenses 1, verso de número 15 em diante. Paulo vai dizer de alguns irmãos que fazem a obra de Deus. Olha aí, ó. Paulo dizendo, é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja. Eu sou o pastor da igreja, eu não sou convidado não, irmão. Eu tenho que responder, porque esse que julga as minhas obras, ele vai julgar essa pregação de hoje. Eu podia escolher um caminho mais fácil. Tem muito visitante, meus irmãos, me perdoem. Mas não adianta você estar aqui com roupa de crente, se o teu espírito é de capeta. Tem que ser para a glória dele. Levante as mãos e dê glória ao nome de Jesus. No dia do tribunal só haverá recompensa se for para a glória de Deus. Primeiro tipo de obra, ouro, para a glória de Deus. Segundo tipo de obra, prata. Estamos no tribunal de Cristo. Você está diante do juiz. Há uma mesa. E aquilo que você fez depois de convertido vai queimar aqui. Primeiro ouro. Se foi para a glória de Deus, foi queimado, permaneceu, vai ter recompensa. Segundo tipo de obras, prata. A prata na Bíblia representa o preço do resgate de uma vida.
Êxodo 30, Levítico 27, fala que quando se ia resgatar um primogênito que estava escravizado, ou ia se comprar um escravo, ou ia se consagrar um campo ao Senhor, usava-se prata. No Novo Testamento faz menção à redenção. O que é redenção? Quando você usa assim, fulano conseguiu se redimir. O que você quer dizer quando alguém se redimiu? Quer dizer que alguém errou, consertou e redimiu, sim ou não? No nosso caso, nós não poderíamos nos redimir, porque nós somos pecadores. E o salário do pecado é o quê? A morte. Então nós teríamos que morrer para pagar o nosso pecado. Aí veio alguém sem pecado e pagou a nossa dívida. A ideia que o texto bíblico dá era de que nossa alma estava escravizada no tronco de Satanás. Pastor, eu me lembro de um dia, eu ia buscar a Josi, quando ela trabalhava no Park Shop, chegava de madrugada em casa, e eu encontrei um camarada lá na parede, não era pastor não era nem obreiro. Eu encontrei um amigo de infância e disse assim: fala, Fernandão, está na igreja ainda? Eu falei, tô firme. Ele, um dia eu quero passar para a lei de crente. Até hoje eu não sei que lei é essa, mas ele falou, né? Eu só não quero passar para a lei de crente, porque vocês não são livres. Ah, meu irmão. Aí ele mexeu com o cara errado. Falei, bora ali. Atrás da parada tinha, a primeira rua tinha um bar do Loca. Bora no bar. Pastor, você foi no bar? Fui. Senta aí, vamos ver quem é livre aqui. Loca, coloca uma cerveja aqui, um copo de cerveja, e acende um cigarro. Ele é fumante. Eu falei assim, consegue não fumar? Ele disse não. Por exemplo, eu consigo. Quem é livre aqui? Consegue sentir o cheiro da cerveja e não beber? Não, eu consigo. Liberdade não é fazer tudo o que você quer, é ter poder para resistir a tudo o que te destrói. A ideia que o texto bíblico dá é que nós estávamos escravizados num tronco, e aquele que nos escraviza, Satanás, nos batia, nos imprimia. Quantas vezes você diz, eu vou mudar e não consegue, eu vou parar de fazer isso, aí lá vem Jesus e pergunta, quanto custa o escravo? E aquele que nos escravizava disse, só o sangue. E Jesus diz, eu pago, eu compro, agora ele é meu, agora ela é minha. Se você foi comprado, dê um brado de glória a Jesus. Prata, oh meu Deus do céu. 1 Coríntios 6:20, Marcão, coloca na tela. Você foi comprado, você não é dono de si mesmo. 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 20. Porque fostes comprados por preço. Você foi comprado, tem tradução que diz assim, você foi comprado por um alto preço. Agora pois, glorifique a Deus no teu corpo. Você não é dono de si mesmo mais, você foi comprado. O que são obras de prata? São obras realizadas, meu Deus, exclusivamente pela fé, em plena dependência de Deus, em plena entrega, em nome de Jesus. Você sozinho não poderia, mas foi. Não foi pela tua capacidade, não foi pela tua convicção, não foi pela tua habilidade, foi pela fé. Abra o parênteses aqui. Tem gente aqui que Jesus mandou fazer algumas coisas e você não fez, porque você acha que Jesus vai te abandonar. Quando Deus chamou Moisés, Moisés falou assim, Senhor, e como é que eu vou lá para o Egito? Deus disse, quem disse que é você? Eu sou. Se Jesus te mandou fazer, Ele não está confiando na tua capacidade, Ele não está confiando na tua habilidade, Ele vai na tua frente. Ele sabe que sozinho você não conseguiria, sozinho você não faria, mas você não recuou. Eu não podia, mas Ele me mandou, eu fiz. Eu não conseguiria, mas Ele me mandou e eu fui. Ele diz, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Se o teu nome chega antes do nome de Jesus, não tem galardão, mas se o nome dele chega antes do seu, vai ter recompensa. Ouro, prata, estamos diante do tribunal de Cristo, o fogo está caindo, nossas obras sendo queimadas e o juiz está olhando em nossos olhos. Terceiro tipo de material, pedras preciosas.
Nos tempos da cultura judaica, preste atenção. Eu já falei isso aqui na igreja, mas se você não viu, eu falo de novo. Quando um rapaz ia querer desposar uma moça, os pais de menina aí, presta atenção. Quando o rapaz queria casar com a moça, ele avisava aos pais. E ia preparar uma casa. Nesse momento, a partir do noivado, para que eles não caíssem em adultério, ele elegia o amigo dele. Ele não via mais a noiva até o dia do casamento. Ele elegia um amigo. E em nome desse amigo, toda vez que ele gostaria de saber uma notícia da noiva, ele mandava uma joia para a noiva. É, uma joia mesmo. Ouro, prata, pedras preciosas. Tem irmão pensando assim, eu nasci na época errada. Preste atenção. Toda vez, o amigo do noivo levava as joias para a noiva e dava notícias da noiva para o noivo. Todas as vezes era assim. O noivo foi preparar um lugar para a noiva. Quem é que é o noivo que diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fosse, eu vos teria dito, porque eu vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei, para que onde eu estou, estejais vós também. Quem é o noivo? Não, diga o nome dele. Quem é o noivo? Quem é a noiva? Nós, a igreja. Quem é o amigo do noivo? O Espírito Santo. Quais são as joias que o Espírito traz? Os dons do Espírito. Então perceba, o que são as obras em pedras preciosas? São as obras feitas no poder do Espírito Santo de Deus. Não foi uma obra feita porque eu sei, porque eu posso, porque eu consigo. É que pessoas que têm plena dependência do Espírito Santo. Se o Espírito não vier, não acontece. Se o Espírito não descer, não vai acontecer nada. Mas se o Espírito de Deus desce, a glória do Senhor se manifesta. No dia que você deixar de depender do Espírito, você está frito. A gente entra no automático, a gente se esfria. Me dê 15 minutos, irmão, eu termino a mensagem. Sem o Espírito nós somos comuns. Quando Sansão perdeu o Espírito Santo, um homem que nasceu para brilhar, terminou a sua vida rodando moinho. Rodando moinho. Só que moinho, a água rodava, não precisava de ser humano. Animais rodavam moinho. Porque ele perdeu o Espírito, ele passou a ser qualquer um. Porque sem o Espírito de Deus, eu e você somos qualquer um. Mas quem tem o Espírito, levante as mãos aí. Deixa o Espírito Santo te tocar, deixa o Espírito Santo te tocar. As obras com pedras preciosas são obras feitas no poder do Espírito, na dependência do Espírito. Sozinho você não poderia. Cantava pelo Espírito, visitava pelo Espírito, adorava em Espírito e em verdade. É tudo no Espírito. É por isso, e quando você vai fazer alguma coisa para Deus, e você treme a perna. Outro dia eu chamei uma irmã para cantar aqui numa sexta-feira. A irmã disse, a minha garganta está secando. É assim mesmo. Sou pastor há 5 anos dessa igreja. Eu nunca dormi um sábado, domingo bem. Eu só durmo bem o domingo que eu não prego. Minha esposa sabe disso. É uma mijadeira. Eu fico rolando na cama, Senhor, se o Senhor não aparecer vai dar ruim. Ninguém quer me ver, o povo quer te ver. O dia que você subir no altar, sem temor, você perdeu o Espírito de Deus. A perna tem que ficar bamba mesmo, a garganta tem que secar, porque não é para nossa glória, é para Ele. Obras em pedras preciosas no poder do Espírito. E eu termino para concluir. Os 3 materiais. Fui para os nobres. Agora vamos para o material que não suporta o fogo. Madeira. Estamos no tribunal de Cristo. Há uma mesa em nossa frente, profeta. E o fogo está caindo, queimando as obras. O ouro permaneceu, a prata permaneceu. O ouro representa as obras feitas para a glória de Deus. A prata representa as obras feitas exclusivamente pela fé. As pedras preciosas, as obras feitas no poder do Espírito. Mas e a madeira, pastor? A madeira fala da natureza humana, a nossa natureza. Quando Deus mandou Moisés fazer a arca, Ele diz, pega a madeira de acácia. O Douglas, cadê o Douglas? O Douglas está aqui, o irmão Oswaldo está ali também.
Eles sabem, trabalham com madeira. A cássia é uma madeira difícil, dura, retorcida, resistente. Isso somos nós. Duros, teimosos, resistentes, retorcidos. Ai, pastor, eu achei que eu era ouro puro de Ufi, que nem a música fala. Não, irmão. Eu tenho muita dor no coração de te dizer, a música é muito bonita, mas eu e você não somos ouro, nós somos madeira de acácia. Dura, retorcida, difícil, egoísta, teimoso, crítico. Mas aí Deus fala assim, pega essa madeira que ninguém quer, eu quero. Reveste de ouro por dentro e por fora. O ouro é a presença de Deus. O ouro é a glória de Deus. Ei, você quer a glória de Deus? A tua natureza não pode aparecer. Quem tem que aparecer é a glória. Madeira fala de nós. O que são as obras em madeira? São obras estritamente humanas. São crentes que trabalham na igreja, cantam na igreja, pregam, visitam, dirigem, mas fazem isso só para si mesmos. E por ser si mesmos, não é para Deus. São crentes dodói. Já viu crente dodói? Eu vou sair do louvor, não é do meu jeito, não é do jeito que eu queria, então eu vou sair. Outro dia, quando eu cantava ainda, desci do louvor, um dia uma irmã falou, não gostei dessa música. E eu disse, irmã, com muito amor e educação, vou dizer para a senhora, eu não cantei para a senhora. Eu cantei para Deus. É crente dodói. Ai, o pastor não me viu. A obreira não apertou a mão. Eu vou sair da igreja. Eu vou sair. Ei, para com isso, que isso é madeira, crente. Foi o homem que te trouxe para cá, ou foi o Espírito Santo de Deus? Faz para Deus, qualquer coisa desiste. Quando o fogo do Espírito tocar, não suportarão. As obras em madeira parece que é para Deus, mas não é. Atos 19, filhos de Seva, tinha um endemoniado lá. Os filhos de Seva chegam e dizem assim, em nome do Cristo que Paulo prega, eu te expulso, o demônio. O demônio olhou para ele e disse assim, o Cristo eu sei quem é, e tem poder. Paulo também eu sei, mas vocês quem são? Tomaram um cacete, porque a obra era de madeira. Mas tem gente aqui que vai entregar ouro, prata e pedras preciosas ao Senhor. Sabe o que é obra em madeira? É quando você se acha melhor que o outro. Você senta aí e diz assim, eu canto melhor que aquela pessoa que está lá. Eu prego melhor que esse pastor aí. Eu dirijo melhor que aquele irmão que dirigiu. Eu sei o melhor para as crianças. A gente tem sempre que se vigiar, irmão. Porque a gente está sempre se sentindo melhor que os outros. E não é o que você faz para Deus. Porque a obra de madeira foi feita para Deus, mas por motivação humana. A essência era para o homem, não era para Deus. E o que vale para Deus não é o que você faz, é a essência com que você faz para Deus. Posso te fazer uma pergunta? Você veio para a igreja hoje por você ou por Ele? Quando você adorou a Deus hoje, foi por Ele ou foi por você? Foi porque você achou a música bonita ou foi para a glória dele? Eu me lembro de uma música, né? Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a Arabacei andarabás ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo é o que ele busca, mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando, vamos declarar. Estou voltando, e a essência és tu, a essência. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando
tua essência és tu. A essência é Ele, é para a glória dEle, é para o louvor dEle, é para a honra dEle. É isso que vale no reino. Não é só fazer, é porque eu fiz. Penúltimo material. Estamos no tribunal de Cristo. Jesus está olhando em nossos olhos. Há uma mesa, nossas obras estão perante Ele. E a penúltima material, para a gente quase terminar. Feno. Feno fala de obras aparentes, sem consistência, não resiste ao fogo, seca como o capim, qualquer vento espalha. São obras que não duram, não se estabelecem, são ministérios relâmpagos, são foguetes evangélicos, começam bem, depois somem, não tem fruto, não tem consistência. Irmão, deixa eu te dizer algo, Deus não se engana com movimento, não, irmão. Deus não se engana com número, Deus não se engana com títulos. O que o Eterno analisa é o que motiva o nosso coração. Deus trabalha com corações que se humilham perante Ele. Não adianta começar a fazer para Deus e parar rápido. Qualquer coisa te para, qualquer prova te para, qualquer problema te para. Isso é peno diante de Deus. Qualquer coisinha quer sair da igreja. Outro dia um pastor falou, um rapaz procurou o pastor e disse assim: pastor, eu quero sair dessa igreja. O pastor faz aquela pergunta que a gente faz, né? Por quê, irmão? Diz: pastor, eu não concordo com um monte de coisa. O pastor diz assim: então eu vou sair também. Irmão, na tua casa tem coisa que você não concorda, ou não tem? Lá em casa, no mês passado, quebrou o portão, quebrou a máquina de lavar, quebrou o filtro. Sabe aquele mês que quebra tudo em casa? Foi nós lá, no mês passado. Eu vou sair de casa, eu não concordo com a minha casa, vou embora. Eu conheci um rapaz, o nome dele é Guilherme. Uma vez falou assim para mim: eu vou embora de casa. Eu falei: Guilherme, você mora sozinho. O cara mora só e queria fugir de casa. Outra vez o irmão falou: pastor, eu vou sair da igreja. Os obreiros conversam na hora da palavra. Eu não gosto do louvor. Tem muita criança correndo no culto. O pastor diz assim: põe um pouco de água aqui, por favor. Um pouquinho de água. Obrigado, meu amor. Você está linda hoje, vida. Tá bom. O pastor disse: irmão, tu está vendo muita coisa errada na igreja. Pega esse copo com água. Na verdade era cálice da ceia. Dá 7 voltas dentro do templo correndo. Não deixa cair uma gota. Lá vai o irmão correndo. Ai meu Deus, 7 voltas na igreja. 7 voltas. Não pode deixar cair nada, nenhuma gota. Meu Jesus do céu. 7 voltas. Eu não vou dar 7 não, fica tranquilo. Aí, tá aqui. Ele chega ofegante no altar. Ofegante, caiu uma coisa, misericórdia. O pastor falou assim: deu 7 voltas com cálice. Dei. Viu os irmãos conversando lá no fundo? Não vi não, pastor. Tu viu as crianças correndo na igreja? Não deu para ver, eu estava trabalhando. Esse é o teu problema. Quando você trabalha, você não tem tempo de ver o que está errado. Para de criticar e vem colaborar na obra. É fácil criticar quando você não move uma palha para ajudar. Ô visitantes, desculpa. Mas Deus corrige a quem ama. E eu estou sendo provado nessa palavra também. Vem ajudar para dar aula para criança. Vem ajudar no estacionamento da igreja. Lá na introdução na porta. Vem fazer visita com a gente. Vem expulsar demônio com a gente. Vai para ação social. Pagar remédio para pessoas que não têm como comprar. Botar uma cesta básica na mesa de quem não tem. Vem colaborar. Até os anjos de Deus. Os anjos, Isaías 6, eles voam perante o altar de Deus. Com 2 asas cobrem os pés. Com 2 cobrem o quê? E com 2 voam. Eles preferem usar as asas para voar do que ficar vendo o defeito do outro. Sabe por que está vendo muito defeito na igreja? Você não está mais adorando. É feno. Fica de pé, que eu vou para o último tópico. O último toque é a palha. Eu ia falar das coroas, não vai dar tempo também. Palha.
que é a palha, pastor? Obras que não resistem ao fogo, inconstâncias, pessoas que não têm perseverança, pessoas que não conseguem permanecer firmes em Deus. Você tem um ano, passa 3 meses firme na igreja, 9 desviado. Uma hora está cheio do poder, a outra hora está vazio do Espírito. Inconstante, não consegue permanecer, não consegue se firmar. Gente que não permanece, não finca raízes, não persevera. Efésios 4,14, por favor, Marcão. Efésios 4,14, para a gente terminar e fazer uma oração. Efésios 4,14. Pessoas inconstantes, olha o que diz: para que não mais sejamos como crianças, arrastadas pelas ondas, levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Menino é assim, uma hora está aqui, outra hora não está. Toda hora mudando de igreja, toda hora. Ei, você que vive mudando de igreja, ei, teus filhos não terão uma referência de pastor, uma referência de igreja. E se você que nos visita aqui está procurando uma igreja perfeita, não fica aqui não. Quer começar de mim, eu sou imperfeito, e muito. Há muitos pastores que vendem uma imagem de super espirituais. Eu sou dependente dele, ai de mim, se me meter a besta e me achar melhor que alguém. Eu ouvi recentemente de um pastor, que inclusive passou por essa igreja. Quando ele chega na igreja, vai um obreiro na frente e um obreiro atrás. E ele não pode dar paz do Senhor para ninguém, porque senão corta a relação dele com Deus, vai atrapalhar a palavra. Misericórdia. Como é que alguém congrega num lugar desse, gente? Entenda o que eu vou dizer para você, irmão. Para de ser inconstante. Se firma no Senhor. Finque raízes. Se estabeleça. E Deus terá uma coroa para você. Eu termino. Quando na Tchecoslováquia, um ditador soviético, oriundo do comunismo, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, invade a Tchecoslováquia, os cristãos são os primeiros a ser torturados e assassinados. Termino aqui para a gente orar. Tantos pastores mortos, membros da igreja torturados. Os irmãos terem uma ideia, nos anos 60 e 70 na Tchecoslováquia, eles encerravam um culto como esse. Entravam as forças das gulags soviéticas na Tchecoslováquia, levavam todo mundo preso. No dia seguinte, pegava um trator, abria-se uma vala e enterrava todo mundo da igreja coletivamente, enterrava vivo. Num desses cultos de domingo de manhã, os soldados soviéticos entram numa igreja na Tchecoslováquia, leva todo mundo. Dia seguinte, eles são tirados da prisão e vão ser enterrados todos vivos. Há um comandante lá em cima, havia um pequeno morro, e um comandante ateu, que já tinha feito muitos enterros, enterrado gente, inimigos políticos vivos. Ele está observando. Ele chega num tenente e diz: tenente, passa por esse exército aí, e por esse povo aí que se diz crente, e vê se alguém não quer desistir de Jesus, que a gente dá vida a ele. E lá está a igreja, crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, casais, anciãos, chorando, sabendo que a vala que está se abrindo por um trator, eles serão enterrados vivos juntos. O tenente desce e diz: alguém quer negar esse tal de Jesus aí? Quem negar o tal de Jesus, vai preservar a sua vida. As irmãs estão falando em línguas estranhas, as crianças estão com mãos estendidas. O pastor dessa igreja levanta a mão e diz assim: eu tenho família, eu nego Jesus. E o pastor sai. O tenente diz: mais alguém? E as irmãs dizem: eu não arredo o pé, porque Jesus é tudo que eu tenho. As crianças dizem: eu estou aqui porque eu amo Jesus. Os jovens dizem: Jesus é a minha vida. Daqui a pouco desce o comandante lá de cima, em lágrimas. O comandante soviético, ele diz: me coloca no lugar que o pastor saiu. Os soviéticos, os soldados dizem assim, o tenente que estava lá diz: comandante, o senhor é ateu. E o comandante diz assim: eu vi a coroa que saiu da cabeça do pastor na hora que ele saiu da fila, e eu quero aquela coroa para mim.
E aquele comandante foi enterrado vivo, junto com uma igreja que foi fiel até o fim. As coisas vão ficar difíceis para nós, igreja, mas Deus está procurando pessoas que serão fiéis até o fim. Se Jesus te levasse hoje, você teria algum galardão? Se Jesus te levasse hoje, você teria... Eu sei, pastor, eu não queria ouvir falar de morte hoje, eu sei. Mas você teria galardão? Feche os seus olhos aí. Feche os seus olhos. Faça uma oração de consagração ao Senhor. Quais as obras que você tem feito para Ele? É para a glória dEle? É ouro? É pela fé? É prata? É no poder do Espírito? São pedras preciosas? Sarabacanta labacei. Ou é madeira, cheio de si? Você está cheio de si? Ou é feno, pessoas que não duram? Ou é palha, pessoas inconstantes, não conseguem permanecer? Renove a tua aliança com o Senhor. Eu não vou chamar ninguém à frente, mas se você sentir de vir, fique à vontade. O fogo de Deus está passando aqui. Há uma nuvem do temor de Deus na casa, e Ele está dizendo: